Olá, bom dia! O Imóvel Class TV começa agora e no programa de hoje você vai ver quanto vale a vista para o Guaíba. Quem comprou um imóvel com pôr do sol como pano de fundo garante que vale o preço. E mais, Porto Alegre ganha novo ponto turístico, o Mirante do Cristal. Loja de roupas da capital apostou na mistura entre o urbano e o rústico na decoração. No estúdio, uma entrevista com um tributarista que vai tirar todas as dúvidas sobre como declarar imóveis no imposto de renda. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Quanto vale a vista para o Guaíba? Quem tem o privilégio de ter o pôr do sol como pano de fundo garante que vale o preço. E na hora de vender um imóvel, a paisagem pode ser o diferencial. Acordar de manhã, abrir a janela e dar de cara com essa vista. Já imaginou? Pois essa é a rotina dos empresários Douglas e Eduardo. A gente optou por esse apartamento porque nós sempre moramos no centro e a gente queria um apartamento com vista e que fosse perto do nosso trabalho, assim, e em função de se tornar confortável a nossa vida. Daí foi por isso que a gente optou por esse apartamento, por essa vista. E a gente acabou achando essa vista no 20º andar aqui e para nós foi muito único, assim, por isso que a gente resolveu investir nesse apartamento. Eles se mudaram em abril do ano passado, depois da conclusão de uma reforma que durou 10 meses. E tudo foi pensado partindo do ponto principal do apartamento, o visual, as margens da Avenida Mauá, centro de Porto Alegre. A gente brinca que a gente comprou uma vista, a gente não comprou um apartamento, né? Então isso foi bastante determinante para a compra, assim, apesar de que tem coisas que o apartamento foi determinante para a escolha, assim, entendeu? A gente achou que ele tinha condições de receber essa reforma, essa intervenção que a gente fez, mas a vista foi bastante predominante para a gente fazer a escolha desse apartamento. Esse apartamento em um prédio no centro de Porto Alegre custa, em média, R$30 mil a mais por ter essa vista linda para o Guaíba. Quem tiver condições, assim como o Eduardo e o Douglas, pode aproveitar esse visual 24 horas por dia. A gente pagou a mais, claro que é em função da vista, né? Ele tinha um valor maior do que as outras unidades do prédio quando estavam à venda. Mas por ser um prédio antigo, ainda a gente achou que foi um bom preço, entendeu? E valeu o investimento e por isso que a gente resolveu investir e fazer esse apartamento da forma como a gente fez. Mas não é só a vista que valoriza o preço do imóvel. Esse especialista garante que a orientação solar e a altura do apartamento também influenciam no valor final. Vista é uma coisa que é um aspecto que valoriza sempre o apartamento. Tem vários aspectos que valorizam, a vista é uma delas. A vista, na hora de se vender um apartamento, e se for um apartamento alto, a pessoa entra, a primeira coisa que faz é ir para a janela, ver o que se enxerga da janela, não é? Por isso, os apartamentos mais altos dentro do prédio são os mais valorizados. A vista tem um detalhe, ela tem que ser boa, e assim como a orientação solar do apartamento também. Porque se você me perguntar o que eu considero melhor, eu considero melhor a orientação solar. Claro que não se essa orientação levar para um paredão na frente, não é isso. Mas se você tiver a liberdade de visão, é melhor uma visão que você tenha para o lado norte, para o lado leste, com uma visão que você tenha para o lado oeste e para o lado sul, que são nossas piores orientações, não é? Apesar do preço, a verdade é uma só. É impossível não se apaixonar por essa paisagem, ainda mais no fim da tarde. O ápice do apartamento é no final da tarde. É espetacular. Espetacular. As cores de final de tarde, assim, tanto no verão quanto no inverno, ele deixa o apartamento todo avermelhado, assim, alaranjado. Isso fica lindo e a gente convida as pessoas, assim, geralmente para virem aqui no final da tarde, porque é um espetáculo.
Porto Alegre ganhou um novo ponto turístico e com uma vista incrível para o Guaíba. O Mirante do Cristal, na Zona Sul, foi inaugurado no final de março. A visitação acontece de terças a domingos, das 2 da tarde às 7 da noite, de forma gratuita. Como tem capacidade para no máximo 20 pessoas, é preciso fazer o agendamento através do site do DEMAI, que aparece aí no seu vídeo. A obra integra o programa socioambiental UPISA. O projeto, assinado pelos arquitetos Moacir Mugen Marques e Sérgio Marques, foi destacado em revistas da Argentina e da Coreia do Sul e representou o país na 8ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo em 2012 na Espanha. A gente volta em instantes com mais Imóvel Class TV. E ainda hoje você vai conferir um projeto de decoração bem diferente em uma loja de roupas da capital. Parabéns, equipe Class, Imóvel Class, o melhor programa do mercado imobiliário dos sábados pela manhã, estou sempre de olho. Parabéns, Imóvel Class, longa vida. Parabéns, excelentes dicas de decoração eu aprendo com o Imóvel Class. Parabéns, Imóvel Class, vida longa. Parabéns, Imóvel Class. Parabéns, Imóvel Class, pelos 3 anos. Parabéns à equipe que faz o Imóvel Class, muito sucesso. Parabéns, Imóvel Class, 3 anos, que venham mais 3, 6, 9, 12 e a gente tem a vida longa de um dos programas que é referência na área aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns, Imóvel Class TV, pelo aniversário e muitos anos de vida. Parabéns, Imóvel Class. 3 anos, Imóvel Class, feliz aniversário, parabéns. Falta espaço na sua casa? Botijão é do lado de fora, dentro do Gasbox. Beleza e praticidade para o seu lar. Segurança para a sua família. Ligue 3598-1488 e peça já o seu. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. Baixe agora mesmo no seu celular os melhores jogos por R$ 4,99 por semana. Envie um SMS com a palavra jogo para o número 48069. Baixe até 10 jogos por semana. Angry Pig, Cake Mania, Tony Hawk, F22 e vários outros jogos. Envie agora a palavra jogo e comece a baixar até 10 jogos por semana. Envie agora a palavra jogo e comece a baixar. Hoje é dia de festa. A partir das 8 da noite, o novo gigante da Beira-Rio, a Casa do Inter e dos Colorados, abre suas portas oficialmente. Erguido em uma área aterrada do Rio Guaíba, um dos cartões postais de Porto Alegre, o Beira-Rio vai receber 5 jogos da Copa do Mundo no Brasil. Um deles válido pelas quartas de final do torneio. A capacidade é para 50.287 espectadores. Um dos maiores estádios da região sul do país, o gigante do Beira-Rio, batizado Estádio José Pinheiro Borda, foi inaugurado em 1969. A construção durou quase uma década e contou com a participação da torcida do Inter. Os colorados contribuíram com tijolo, cimento e ferro. O projeto de modernização, custeado pelo próprio Internacional, tem como ponto alto a instalação de uma cobertura metálica que protege os assentos, as rampas e o acesso aos portões. Estamos esperando 100 mil pessoas, 50 mil em cada dia. Vamos estar usar o estádio full, pela primeira vez. Uma expectativa de um grande espetáculo, que seja inesquecível, que eu tenho certeza que ele vai deixar o Colorado extremamente emocionado. E para nós é uma grande expectativa de que tudo funcione, de que a gente consiga atender da melhor forma possível, mas ainda tem que deixar muito claro que nós estamos em testes.
Então esses eventos ainda vão passar por uma auditoria, por um controle, ainda vamos reformular as coisas que não estão muito boas. Então ainda estamos testando esse estádio. A expectativa e a estratégia é que o nosso torcedor ele venha em dias comuns, em dias onde nós não temos jogos, né? E nos dias dos jogos ele venha antes e ele saia depois, para que ele usufrua desse complexo todo, né, que está bem remodelado, está bem atualizado e está bem aconchegante e tem um conforto muito maior para recebê-los. Nós temos todo o monitoramento dentro do Centro de Controle e Comando. O monitoramento é um dos itens de muita diferença. Nós monitorávamos no passado, agora nós passamos a identificar. Nós temos em torno de 300 câmeras no estádio, né, um número muito diferente do que tinha antigamente. E inclusive câmeras de 16 megapixels, que conseguem fazer um retrato, um reconhecimento facial perfeito. A membrana ela é uma membrana de PTFE, ela é composta por duas partes, são 65 folhas transparentes e 65 folhas opacas, né? Ela tem a função de cobrir, né, de dar um conforto maior ao torcedor e também ser um pouco transparente para poder passar bastante claridade e não tirar, né, essa claridade que é muito importante para o gramado. Ela faz a captação da água da chuva, a água da chuva escorre, né, no interior da folha, ela é captada, ela vai para duas grandes cisternas que distribuem essa água para reuso nos banheiros e se ela tiver qualidade ela vai até fazer a irrigação do gramado. A FIFA ela recebe o estádio, ela inicia o período exclusivo no dia 22 de maio. Né, com isso a gente entrega a chave. Né? Então a FIFA passa a interceder nas áreas e a operar dentro dessas áreas. O Internacional acompanha todo esse processo. Estamos preparando para a FIFA. Aí tem o período FIFA, aí depois tem o período pós-Copa do Mundo, que é de entregar esse estádio totalmente para os nossos torcedores. Termina no dia 30 deste mês de abril o prazo para a declaração do imposto de renda. E todo mundo que é obrigado a declarar imposto de renda precisa informar a Receita Federal também a posse de imóveis e eventuais ganhos de capital com a venda desses bens. Mesmo quem tiver renda na faixa de isenção deve entregar a declaração de reajuste anual caso o valor dos seus bens ultrapasse os R$300 mil. E os imóveis incluídos nesse caso, inclusive terrenos. Por isso eu converso nesse sábado aqui no Imóvel Class TV com o advogado tributarista Guilherme Casulo Velho. Tudo bem, Guilherme? Prazer, seja bem-vindo. Obrigado. Quer dizer, então, que mesmo que a pessoa esteja na faixa de renda de isentos do imposto de renda, da declaração, se tiver imóveis acima de 300 mil, é preciso declarar. Na verdade, sim, e é um pouco mais do que isso, porque o que se deve considerar aqui é a soma dos bens. A soma dos bens. Então, eu tenho um imóvel de 250 mil e eu tenho um carro de 60 mil. A soma é 310. Então, eu já sou obrigado a declarar esse imóvel de 250, porque a soma ultrapassou o valor dos 300 mil. O que coloca muita gente nessa faixa de obrigação de declarar, né, os bens, né? Com certeza. E aí, como é que isso é feito? Porque a pessoa é isenta da declaração, mas precisa declarar esses bens. Isso. Então, na ficha dos bens e direitos, tu vai lá, tem um campo para te... Na ficha do imposto de renda, né? Tem um campo para te declarar ali os teus bens que tu tinha até o dia 31 de dezembro de 2013. Então, ali tu descreve um apartamento com 3 quartos no valor de 250 mil, um carro 2.0, marca X mais 60 mil, 310 mil. Então, independente dos meus rendimentos tributáveis, né? Rendimentos tributáveis, para quem não sabe, é salário, pensão, aposentadoria, aluguel, enfim, essas rendas todas elas somam e a faixa de isenção anual é de 25.661. Ultrapassando esse valor, tu também é obrigado a declarar. Ainda que eu não tenha lá aquele carro de 60 mil que dê 300, porque eu estou acima da faixa de isenção. Bom, falando em termos de imóveis, que é o nosso assunto aqui no Imóvel Class, Guilherme, o que precisa ser declarado no imposto de renda?
Olha, financiamentos, por exemplo, tu tem que declarar, inclusive, o sistema financeiro de habitação, mas tu declara o que efetivamente tu pagou. Então, as parcelas efetivamente pagas. Se eu inadimplir alguma parcela, declaro? Não, não paguei. Quitei o imóvel ano passado, declaro? Sim, ele está quitado. Né? Declaro o valor total do imóvel? Não, porque eu só paguei 10 parcelas de 180. Então, só declaro as 10 parcelas efetivamente pagas. Ou seja, a pessoa comprando um imóvel, ela já precisa declarar, tendo quitado, não tendo quitado. Se ela comprou um imóvel em novembro de um ano, ele já entra na declaração. Né? Perfeito. Vai entrar os 2 meses em que ela pagou, é isso? Exatamente, aquelas 2 parcelas. E no caso, é muito comum as chaves, né? Tu paga uma entrada maior, também entra aquele valor. E se é um apartamento na planta, Guilherme? Independe. O que importa nesse caso é a quitação. Quanto tu pagou? Então, se está na planta, mas é um imóvel que tu adquiriste, tu declara as parcelas que tu pagou por ele. E se é um imóvel herdado, por exemplo, como é que ele entra numa declaração de imposto de renda? Imóvel herdado, nós temos 2 opções a combinar. A combinar por quem? Os herdeiros. Os herdeiros se reúnem e decidem como vamos fazer isso. Eles podem trazer o valor do imóvel para o valor de mercado. Trazer da onde? Da última declaração do falecido. Né? Então, pega lá a última declaração, tinha 100 mil reais, hoje o imóvel vale 600 mil. Trago esse valor e essa diferença de 500 mil ela é tributada em 15%, que é ganho de capital. A outra opção que nós temos é não atualiza esse valor. Recebo o imóvel pela última atualização do falecido. Aí não tributo absolutamente nada, neste momento. Amanhã, depois, eu quero vender este bem, bom, então aí sim eu vou ter a diferença e vou ter o ganho de capital. A diferença é que esse primeiro, que é feito pelo valor de atualização agora na transferência, ele é calculado e pago pelo inventariante no espólio. E esse outro que eu recebi, que não houve tributação nesse momento, é pago por mim, herdeiro. Você já fez seu imposto de renda? Pois termina no dia 30 desse mês, no dia 30 de abril, o prazo para a declaração e imóveis devem constar na declaração de imposto de renda. Sobre isso que eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com o advogado tributarista Guilherme Casulo Velho. A gente já volta em instantes para falar mais sobre isso. Você vai ver ainda hoje, loja de roupas da capital apostou no estilo urbano rústico na decoração. Não saia daí. Parabéns, Imóvel Class, pelos 3 anos e cada vez mais sucesso para toda a equipe, que sejam 3, 6, 9, cada vez mais anos de sucesso aí no Imóvel Class. 3 anos é bastante tempo, mas vida ainda mais longa para Imóvel Class. Parabéns ao Imóvel Class e a Lúcia Matos pela passagem dos 3 anos do programa. Parabéns ao Imóvel Class por 3 anos de atividades. Parabéns à Lúcia, um grande beijo e estamos juntos, sempre na audiência. Parabéns ao Imóvel Class, a toda a equipe, a Lúcia Matos, pela consolidação do mercado e por um programa que cada vez mais reafirma esse segmento da nossa economia gaúcha. Imóvel Class, muitas felicidades. Show! Parabéns, Imóvel Class, por há 3 anos estar mostrando coisas tão incríveis e bonitas. Alô, equipe Imóvel Class, parabéns pelos 3 anos de sucesso na tela da Band TV. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Quer se declarar, mas ficou sem crédito no celular? Com o OnePay você recarrega agora, mas paga com o seu cartão de crédito. São até 40 dias para pagar. Dá tempo de namorar muito. Ligue estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. Protear é item indispensável para conservar e manter higienizado o seu ar-condicionado. Faça como os moradores do edifício Bosque Palermo. Valorize o seu patrimônio e garanta saúde para a sua família. Protear tem garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488.
Estamos de volta com o Imóvel Class TV e hoje eu converso com o advogado tributarista Guilherme Casulo Velho. O nosso assunto é a declaração de imóveis no imposto de renda, cujo prazo da declaração encerra agora no final do mês. Guilherme, a gente já falou sobre a declaração de imóveis herdados, de herança, de imóveis quitados ou financiados. Agora eu te pergunto, quando um casal compra um imóvel juntos, como é feita essa declaração? Sendo que cada um faz a sua declaração. Esse imóvel entra como na declaração? Bom, a gente tem que analisar aí o regime de bens. Vamos considerar o regime comum, convencional, né? De comunhão parcial. Então, esse bem entra com 50% para cada um dos cônjuges. E se cada um declara aquela parte que tem do imóvel, ou seja, a metade. Então, se é 100 mil, cada um declara 50 na sua declaração. E se esse imóvel está financiado, cada um declara metade do que foi pago naquele ano? Perfeito, perfeito. Aí tu simplesmente, aquela situação do financiamento se aplica aqui da mesma forma. Ou seja, tu declara efetivamente as parcelas pagas. Aqui, como elas foram pagas em conjunto, tu declara apenas a metade. E quando a pessoa já tem um imóvel, está quitado, já fez a declaração, nos anos seguintes, isso precisa de alguma atualização de valor, alguma questão nesse tipo, ou só atualiza que a pessoa continua com aquele bem? Olha, nesse caso, eu sempre acho interessante colocar uma questão. Se tu fez aquela reforma na tua casa, pintou a tua sala para receber as visitas no final de ano, lá no Natal, aquilo ali custou 3, 4 mil, aquela pintura, ou mexeu no telhado, mais 15, 20 mil... Tudo isso tu pode agregar esse valor, o valor do bem que tu reformaste, que tu beneficiasse, e vai aumentar aquele valor. Pode e deve, né? Isso é muito importante, né? Deve. Tem gente que fica 30 anos com o mesmo imóvel e depois, quando tenta vender... E faz as reformas e não guarda essas notas e não declara essas benfeitorias. Quando vai vender, o ganho de capital é muito maior do que poderia ser. Porque esse valor vai diminuir da diferença lá dos 15% que incide, que é o ganho de capital. E aí a pessoa precisa pagar um imposto grande, é isso, né? Paga um imposto maior do que precisaria, na verdade. Se tivesse todo ano, né, feito essas benfeitorias. E, importante, fazendo essas benfeitorias, a gente deve guardar as notas fiscais, né, do empreiteiro, da construtora, enfim, quem fez a reforma, por pelo menos 5 anos e declarar no ano seguinte. Então, as benfeitorias feitas no ano passado, até 31 de dezembro de 2013, declara agora até 30 de abril. Quem tem imóvel e coloca para alugar esse imóvel, esses lucros com aluguel também entram em declaração? Sim. Na verdade, tanto para a pessoa, os recebíveis de pessoas físicas ou jurídicas, tanto faz, eles são computados e devem entrar, por via de regra, mensalmente. Por quê? Porque ele se soma com os rendimentos tributáveis, né? Ou seja, soma lá com o salário. Então, tu pega o aluguel mais o salário. Se der acima de 1.710, que hoje é o limite de isenção mensal, então eu tenho que declarar mensalmente. Eu, sendo pessoa física, tenho que recolher pelo Carnê-Leão. Né? Ok, não fiz isso, declara agora, corrige essa situação enfim, e bota lá na discriminação do dia 31 de dezembro, na situação, aqueles rendimentos que eu poderia ter já recolhido, enfim, não recolhi. Bom, e uma última questão que eu acho bem importante, se a pessoa vende o imóvel, ela precisa declarar aquele ganho. E tem toda uma questão de um prazo para a pessoa comprar um outro imóvel, se for um imóvel residencial. Né? Tem sim. Aqui nós temos duas situações que eu acho bom ressaltarmos. Uma, eu tenho um único imóvel e não importa se ele é residencial ou comercial. Se ele tiver valor até R$440 mil, eu posso vendê-lo e serei isento do ganho de capital, que é essa diferença dos 15% que a gente vem conversando. Desde que eu não tenha efetivado essa operação nos últimos 5 anos. Segunda situação, eu vendo 1 ou 2 imóveis residenciais e compro 3 novos imóveis residenciais. Aqui a diferença é que é somente residencial. Se eu fizer isso no prazo de 180 dias e aplicar todo o dinheiro da venda na aquisição destes novos imóveis, eu também sou isento, desde que, da mesma forma, não tenha me apropriado desses valores em 5 anos.
Fiz, mas tem uma diferença. Comprei 3 imóveis, ainda me sobrou 100 mil. Bom, então se sobrou 100 mil para ti desses 3 imóveis que tu adquiriste, então 15% ganho de capital tem que tributar. Tem que tributar. Tá certo. Olha, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada por participar aqui do Imóvel Class TV. O prazer foi meu. Esse Guilherme Casulo Velho, advogado tributarista, que nos esclareceu todas essas questões ligadas à declaração de imóveis no imposto de renda. O prazo termina agora, no final do mês de abril. Agora você vai conhecer uma loja aqui da capital que apostou na mistura de elementos urbanos e rústicos na decoração. O conceito da loja ele foi feito sob medida para o cliente. O cliente disse sempre para mim que essa loja é muito mais do que uma marca, ela é um estado de espírito. Nesse ambiente com uma energia positiva, uma boa vibe, se buscou trazer elementos mais rústicos, que sejam aconchegantes. A gente não queria nada frio na loja, a gente queria que as pessoas se sentissem em casa. Então vocês podem observar na loja, tem muitos materiais bem rústicos. Tem o metal, tem o cimento, tem o concreto aparente, a gente tem o tijolo à vista, trabalhamos com madeira. A nossa bancada do caixa, ela é feita toda com retalhos de madeira, foi muito legal, veio uma pessoa especializada em trabalho artesanal que nos ajudou. A gente botou o logo da marca em cima e ao mesmo tempo a gente trabalhou com esse mosaico de madeira que deu um diferencial bem grande. O Lustre um Xodó foi feito em conjunto também com esse artesão muito capaz. A gente criou um emaranhado de fios que eles se conectam nas garrafas, essas garrafas PET, e dentro delas tem 3 luminárias LED que dão esse efeito legal. Se tu for olhar, toda a parte foi reaproveitada. A marca exigia que seja divertido. Tinha que ser um espaço alegre, tinha que ter bastante brincadeiras. Então, nesse espírito de brincadeiras, a gente pegou e rasgou o chão. A gente quis que o chão se iluminasse, fizemos uma malha com canaletas e vidros que pudesse iluminar, contar uma história. Até mesmo quando entra na loja, tu tem que pisar com o pé direito. Isso foi uma das brincadeiras. O provador também vem trazer uma brincadeira. Em primeiro lugar, o piso ele tá com uma grama sintética, então as pessoas podem ficar bem à vontade. Elas podem tirar o calçado, se divertir com isso. Inclusive o puff é um balde, né? Um balde pintado, com estofadinho. Os clientes sempre chegam com bastante roupa e no provador e não sabem direito o que fazer com elas. Elas olham assim, ó, esse aqui com certeza eu vou botar. Então assim, ó, sim, definitely, por supuesto, bota essa roupa aqui. Os livros e os baldes pendurados. Então a gente preencheu esse pé direito com baldes com uma vegetação caindo. Os livros, cada livro, os livros conceituais que refletem bastante a marca, a gente tinha que ampliar essa loja. Se ela morresse ali no fundo, ia ficar muito claustrofóbica. Jogamos espelhos nos 2 cantos, desde o início do chão até o final do pé direito, que é altíssimo. Essa escada também ajuda na dinamicidade, ela dá um efeito muito legal. Você coloca uma escada na frente do espelho, parece que tem 2 escadas, amplia o espaço, uma brincadeira legal. Tu consegue colocar a escada na frente, nos fundos, todos os dias em uma disposição diferente. E é uma escada de obra, né? Não é uma escada que foi feita exatamente para isso, é uma escada de obra que foi readaptada para essa loja. O fato de não ter vitrine na loja foi um ponto de partida muito forte para o projeto. Na verdade, o projeto saiu dessa decisão de não ter vitrine e não é uma decisão fácil de se tomar. A gente sabe da quantidade, da variedade de opções que uma vitrine te traz, até mesmo em momentos em promoções especiais, mas com a tipologia da loja que a gente tem aqui, que é uma tipologia de uma loja estreita, não tão grande, e que a gente tem que aproveitar cada um dos espaços, a gente preferiu adotar então tirar a vitrine, trazer os manequins mais para frente, eles chamarem realmente o cliente para a loja e se interessar.
Móvel Class TV de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Um ótimo final de semana para você e até lá.